estádio não inventa nada, ele só revela, esse é o ponto. Vamos começar por esse exemplo dos japoneses limpando o estádio depois do jogo. Por que esse tipo de comportamento acontece, Álvaro? De fato, tem uma questão mais ampla que eu acho que ela desafia o senso comum e não tem bem a ver com futebol, nem com plateia, nem com nada disso. Tem a ver com a maneira como as crianças são educadas no país. Então, a criança no Japão, ela limpa a própria sala de aula desde os 6 anos de idade. Então, quando esse torcedor recolhe o lixo da arquibancada, ele está repetindo um gesto que vem muito antes na vida dele de gostar de qualquer esporte. A Copa do Mundo é uma experiência para a gente, enfim, conhecer perfis, porque o estádio, em última análise, ele só torna visível uma coisa que já funcionava na vida cotidiana. E é por isso que essa cena é interessante, na minha visão, sabe? Ela funciona como uma espécie de espelho societário. A gente sempre fala com naturalidade sobre torcida inglesa, a torcida argentina, a torcida brasileira, como se cada país tivesse um jeito próprio de torcer. Essas diferenças existem mesmo ou a gente que projeta? Esse papo de alma nacional da torcida não existe. O que a gente vê são condições sociais que produzem jeitos de torcer, e quando você muda essas condições, essa forma de torcer, ela também se altera completamente. Um exemplo clássico é o dos hooligans ingleses. Os caras viraram um sinônimo de barbárie nos anos 70 e 80, né? Aquele é um torcedor que emerge de um contexto de desindustrialização, uma decadência de uma parte da Inglaterra operária, e depois o que eles fizeram? Eles mudaram a estrutura, né, dos estádios. Então, por exemplo, acabou a arquibancada em pé. Os estádios também foram elitizados, né? O ingresso subiu de valor e assim por diante. Quando isso mudou, aquele comportamento ele basicamente desapareceu. Então não dá para dizer que é algo que estava incrustado na alma inglesa. Existe todo um lance das torcidas aqui no Brasil, né? Como elas se relacionam com as políticas dos clubes e com a própria dinâmica de como os estádios são, né? Você reduz esse espaço de interação e você reduz completamente as manifestações que a gente acha que são totalmente intrínsecas, ou seja, que fazem parte do jeito de ser. Isso que a gente viu, tipo hooligans, torcidas muito específicas, argentinas, brasileiras, então, é algo que tende a perder a diferenciação conhecida com o tempo, porque o próprio esporte está sendo uniformizado, os estádios, as práticas, ingressos caríssimos, tudo isso acaba alienando essas pessoas e também essa forma de manifestação cultural. Homem e mulher torcem de formas diferentes? Torcem, mas as diferenças não são como o senso comum colocaria. Então você tem, de fato, torcedoras pontuais, assim como você tem torcedores homens, e você tem torcedoras tão fanáticas quanto qualquer homem. O que muda é uma outra coisa. A mulher, ela sente que ela precisa se provar muito mais. Então, no final das contas, você vai ver que as torcedoras sabem muito mais informações. Tem uma preocupação maior, é como se tivesse uma cobrança disso. O amor é maior pelo clube ou pela seleção? O que a gente tem são duas formas de relacionamento. Uma é crônica, a outra é aguda. Então a relação com o clube é crônica, porque ela acontece semanalmente, existe um senso da equipe estar tomando decisões ao longo do campeonato e as decisões serem boas ou ruins, o que é o meio que oposto ao que acontece numa seleção, exceto em Copa do Mundo, né? Então, a relação com o clube, ela é muito mais como uma doença crônica, ou então, assim, uma capacidade constante que você tem. Agora, de fato, quando você vai medir esses picos de estresse assim por diante, o que a gente tem na literatura são grandes picos com seleções. Mas, para mim, a grande diferença é aquela que a gente vê entre doenças crônicas e agudas, ou entre capacidades que estão sempre com você e aquelas que você tira do nada quando você precisa. O Álvaro é neurocientista, né? Sempre bom lembrar. E ele está com a gente toda quarta-feira aqui no nosso Visões do Futuro.